Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o João. Oi, para quem me conhece. Para quem não me conhece, eu sou professor na Octopus, como vocês podem ter visto, e em alguns outros lugares. Além de professor, eu sou ilustrador e quadrinista, tá? E de vez em quando eu ataco aí com pesquisa, principalmente na área de histórias em quadrinho e ilustração, mas me interesso bastante por história geral e história da arte também. Esse vídeo, gente, é o primeiro de vários vídeos que eu vou disponibilizando aos poucos aí pra vocês, relacionados à teoria, história da arte e alguns artistas e sua relevância, tá? E eu decidi começar essa série de vídeos com um artista, tá? Eu podia ter começado com um conceito, um período, um movimento relevante para a arte, sim, com certeza. Mas eu preferi iniciar dessa forma, pois ao meu ver, e aqui é uma opinião pessoal, quando a gente estuda ou encontra a história de um artista ou a obra dele, ou estuda a obra desse artista, a gente acaba vendo a arte em movimento, né? O que é esse movimento? A arte é dinâmica, né? Então, quando a gente vai estudar um período ou um conceito de arte, a gente acaba falando de abstrações, né? Algo distante. Principalmente quando a gente fala de tempo, né? Lá no passado, qualquer coisa que vale. Então, quando a gente estuda uma pessoa, a gente vê esse conceito, esse período acontecendo na vida dela, né? Na obra dessa pessoa, principalmente quando a gente fala de um artista, né? Mas é óbvio que a gente não vai, nos vídeos futuros, ficar restrito a estudar só artistas, tá? A gente vai tentar falar, obviamente, de períodos específicos da história da arte, de movimentos específicos, de conceitos específicos também, tá? E deixando isso pra trás, segue o bonde, vamos lá. Quem é o nosso primeiro artista? O Moebius, o grande Moebius, quadrinista aí, bastante relevante pra gente, bastante importante pra gente estudar e pelo menos conhecer, tá? Eu arrisco dizer que talvez ele seja conhecido por uma grande parte de vocês aí, mas creio também que ele ainda é desconhecido para uma grande parcela das pessoas, tá? Mas não há que se criar pânico sobre isso, é para isso que esse vídeo está sendo feito para vocês. Mas vamos lá, quem foi o Moebius? Para começar, o Moebius nasceu Jean-Henri Gaston Giraud, tá? Em 1938, no subúrbio da cidade de Paris, na França, tá? Ainda bem jovem, o Giraud passou a frequentar a Escola de Arte de Paris, estimulado principalmente por familiares, tá? E ainda aos 15 anos, ele já começa a trabalhar com histórias em quadrinho, certo? E trabalhando com essas histórias em quadrinho, ele se interessa, ele vê um espaço de produção no gênero de quadrinhos de faroeste, tá? Inclusive a primeira revista ao qual ele submete um trabalho sério chamava-se Far West, né? A isso tudo ainda nos anos 50 ali, né? E logo em seguida ele é convocado para o serviço militar francês para atuar na Argélia, né? E nesse meio tempo ele colabora com histórias em quadrinho de reforço de guerra na revista do Exército, tá? Aqui só para dar um contexto, o que é reforço de guerra? Dentre muitas outras coisas, envolve o entretenimento das tropas, né? Então, desde músicos, literatos e artistas criavam material de entretenimento para as tropas que estavam em serviço, né? E no caso do Moebius, ele trabalhava com histórias em quadrinho e material didático, vamos colocar dessa forma, para o exército, tá? Logo que ele encerra a atuação dele no serviço militar, ele retorna aos quadrinhos de faroeste. Aí nos anos 60, no início dos anos 60, ali 1961, 1962, ele começa a trabalhar com artistas como o Joseph Guillain, tá? O mais conhecido como Gigé. E esse Gigé, ele foi responsável por esse personagem que está aparecendo aí, o Spirou, né? É...
e também por outros quadrinhos de faroeste. O Moebius, nesse contexto, ele foi mais ou menos um assistente, depois um filhinho, que a gente chama, né? O Gigé desenhava algumas páginas, a maioria delas, e o Moebius desenhava os tampa-buracos dentro das histórias. Páginas que talvez não fossem tão relevantes, ou que, sei lá, que o artista tinha menos interesse em desenhar, tá? Fato esse que o Moebius foi se destacando bastante nesse período de trabalho com o Gigi, tá? Principalmente com esse personagem, o Jerry Spring, tá? É óbvio, o Moebius dificilmente teria o espaço para desenhar o Spirou. Logo a gente vai dar uma olhada mais a fundo no trabalho visual do Moebius. Mas pela experiência dele com o Faroeste, ele auxiliou bastante o GG no Jerry Spring, tá? Fazendo essas atividades aí que eu citei agora há pouco. Desse tempo que ele passa com o GG, ele vai desenvolvendo habilidades, vai ganhando uma certa relevância. E em 1963, tá? O Moebius embala o seu primeiro sucesso, tá? E como que isso aconteceu? O Jean-Michel Charlier, esse senhorzinho que está aparecendo aí na tela de novo, propôs pro Gigi, tá? O anterior, o artista anterior aí, a criação de uma nova série de faroeste, tá? De primeira, o Gigi não aceita, tá? Ele passa para frente esse trabalho e para quem que ele passa? Pro Moebius, tá? Ele sugere o Moebius como artista. E assim surge o Blueberry, tá? A primeira HQ do Blueberry, intitulada A Juventude de Blueberry, estreou na revista Pilote, essa revista que está aparecendo aí para vocês, no ano de 1963 e logo ela virou um sucesso, tá? Ela explodiu. É legal a gente falar da Pilote, inclusive. A Pilote foi uma revista bastante relevante no mercado editorial franco-belga ali de quadrinhos, né? Alguns títulos bastante relevantes, como o Asterix, aí, como vocês podem ver, eram lançados na Pilote, tá? E o Moebius chegou a trabalhar no Forte Navarro, né? Nesse quadrinho aí que está aparecendo ao lado direito, certo? E voltando pro Blueberry, foi um sucesso, tá? Ele foi um personagem diferente do padrão que era reconhecido por cowboy na época. E aqui vale um parêntese bem grande. O gênero de faroeste fez muito sucesso na Europa e faz até hoje, tá? Muito sucesso no mercado de quadrinhos europeu, tá? Ali naquele espaço entre os anos 50 e 70 ali, foi uma profusão de personagens, certo? E o Moebius tem grande papel nisso. O Blueberry, ele encarnava nele essa ideia do personagem humano. Se a gente parar para fazer uma observação um pouco mais aprofundada, até de percepção, o Blueberry ele não é bonito, né? Ele tem a cara toda cheia de calo, ele tem a barba por fazer, esse nariz adunco, né? É um personagem quase animalesco aí. E isso acabou chamando bastante a atenção do público, né? O próprio jeito de agir do Blueberry é bem fácil achar os quadrinhos dele pra comprar, às vezes tá na internet. Né? O próprio jeito de agir do Blueberry entregava esse personagem um pouco mais humanizado, assim, né? As pessoas gostaram bastante disso, tá? E o Moebius trabalhou com o Blueberry por anos seguidos, tá? Mesmo depois da morte do Jean-Michel Charlier, o Moebius continua trabalhando com esse personagem, tá? Às vezes desenvolvendo um argumento, na maioria das vezes desenhando, mas perdão, gente, ele trabalhou com o Blueberry até 2007, 2008 ali, né? Então, vale a pena essa observação, certo? Seguindo, ainda na década de 60, tá?
o Moebius ele assume esse pseudônimo de Moebius. Até então ele assinava a maioria das obras dele como Gir, né, uma corruptela ali de Jean Giraud. Mas na década de 60 ali ele começa a assumir o papel, né, o personagem Moebius. E em que contexto que ele faz isso? Ele começa a se interessar bastante por ficção científica, tá? Que era um gênero ainda bastante negligenciado nessa época. Ele é um gênero bastante negligenciado hoje, mas nessa época muito mais, tá? E ele começa a desenvolver algumas ilustrações, algumas experiências em quadrinhos. Essas experiências aí ele vai assinar sempre como Moebius, tá? E logo em seguida, aí já na década de 70, né, uns anos depois, ele vai se juntar a outros artistas, como vocês podem ver na foto aí, como o Jean-Pierre Dionnet, o Philippe Drillet, o Bernard Farquhar, e funda a Associação dos Humanoides, ou os Humanoides Associados, tá? E eles criam juntos a revista Metal Hurla, tá? Que vulgarmente conhecido aqui como Heavy Metal, tá? O selo revista Heavy Metal, tá? Suponho que alguns de vocês conheçam, da mesma forma que alguns de vocês conhecem a história do web, suponho que também alguns de vocês não conheçam. Mas a revista Heavy Metal é uma revista que há anos é especializada em trabalho autoral de artistas que queiram ou tenham interesse em publicar quadrinho autoral, tá? Principalmente de ficção científica. E o volume número 1 da Metal Hurlan é lançado em 1975 e ela faz bastante sucesso, posto que o gênero de ficção científica, ainda muito negligenciado, tinha bastante espaço, mas ele era negligenciado principalmente pelos grandes espaços editoriais, assim, mas existia muita gente que estava e que desenvolvia interesse por esse gênero de história em quadrinho, de história em linhas gerais, como a gente vai ver logo mais, tá? E é interessante aqui, outro parênteses a ser aberto, que esse tipo de gênero ser lançado numa revista, a visão que esse artista teve da revista é bastante interessante porque faz a gente pensar sobre qual que é o papel do artista na leitura da realidade, né? Então, essa coisa de ver o que as pessoas gostam, misturar isso com o próprio interesse, desenvolver um material a partir disso, né? Isso demanda aí uma observação bem interessante do por parte do artista, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Seguindo, ainda na década de 70, o Moebius ele começa a se envolver com o cinema. E aqui a gente vai fazer uma volta meio estranha no tempo, mas vocês já vão entender por quê. Em 1979 é lançado o filme Alien, o oitavo passageiro. Esse filme teve a participação do Moebius na produção, tá? O Moebius foi responsável pelo desenvolvimento dos concepts das roupas que os personagens usavam, principalmente as roupas espaciais, e o design da nave Nostromo, que é a nave onde ficam os astronautas ali da história, tá? Aqui há que se fazer justiça também com outro artista bastante importante, que é o Gary Giger, tá? Que é um artista holandês que desenvolveu o visual do Alien, mas a gente vai falar dele mais pra frente. Só deixar bem claro aqui que o Moebius ele ficou especificamente trabalhando com as roupas, tá? E algum desenvolvimento arquitetônico. Mas no geral, quem trabalhou com o desenvolvimento do Alien foi o Giger, não foi o Moebius, certo? É bom deixar isso bastante claro, até porque eu no futuro quero falar do Giger também, certo? Aqui algumas umas referenciazinhas, vocês podem ver do lado esquerdo um modelo original do figurino e o concept do Moebius ao lado direito. Mas como raios o Moebius chegou no Alien? Né? Como que o Alien aconteceu e como que o Moebius aconteceu no Alien? Aí a gente vai fazer a tal volta que eu comentei. Uns anos antes, o Moebius foi convidado por um diretor chileno chamado Alejandro Jodorowsky, tá? Para participar da adaptação cinematográfica do livro Duna, tá? Esse filme não chegou a ser rodado, infelizmente. É,
Mas o Moebius ele acabou firmando vários contatos com a equipe desse filme. Tem um documentário bastante interessante chamado A Duna de Jodorowsky, tá? Que ele explica bastante sobre a produção desse filme, ele é bem interessante. Se vocês tiverem interesse, entre em contato comigo no contato que eu vou passar daqui a pouco, para eu passar a referência, tá? Eu vou tentar deixar uma lista de referências junto com o vídeo, certo? Não vou deixar dentro do vídeo para não ficar muito maçante, mas depois eu deixo uma listazinha junto com o arquivo, com o link do vídeo para vocês poderem acessar, tá? E esses contatos que ele fecha durante a pré-produção, a produção do filme que nunca existiu, do Duna, permitem que ele se insira no mercado hollywoodiano aí de cinema, tá? Inclusive, esses contatos eles não serviram para o Moebius trabalhar só no cinema. Muita gente que ele conheceu na produção do Duna trabalhou com ele em histórias em quadrinho. O próprio Jodorowsky, que a gente vai falar daqui a pouco, desenvolveu roteiros porque o Moebius desenhou. Um outro cineasta bastante importante que participou do Duna, chamado Dan O'Bannon, também escreveu alguns roteiros para o Moebius desenhar. E foi justamente esse Dan O'Bannon que trouxe ou levou o Moebius para a produção do Alien. Né? O Dan O'Bannon foi um dos roteiristas do filme. Né? E foi assim que o Moebius se inseriu aí no mercado norte-americano de, de cinema. Tá? Mas ele não se restringiu aí somente ao Alien e ao Duna como produções cinematográficas, né? Aqui vocês podem ver uns sketchzinhos de storyboard e tudo mais. É engraçado que o Jodorowsky fala que o Moebius desenhava muito rápido e ele achava isso incrível. Então não tinha como o Moebius não fazer os storyboards do filme. Além de desenhar muito rápido, dizia o Jodorowsky, o Moebius tinha uma visão cinematográfica muito, muito apurada. Né? Então o Jodorowsky descrevia as cenas para ele e ele desenhava como se ele tivesse uma câmera nos olhos, assim, né? Ele pensava no cinema, tá? Uma vírgula legal aqui é que o Duna, apesar de nunca ter saído, ele se tornou referência para uma série de filmes de ficção científica que vieram depois dele, tá? Muito pelo fato de ser um filme bastante incomum para a época, chamar a atenção, né? Ele acabou gerando algumas pedras bases de outros filmes que viriam a ser lançados no futuro ali. No caso, o Star Wars, que foi lançado logo depois, o Duna era para ter sido começado a ser produzido em 75, o Star Wars foi lançado no final da década de 70, o próprio Alien, o Blade Runner no final na década de 80, né? Tem muito do que a gente vê de ficção científica hoje bebe desse filme que nunca saiu, tá? Foi uma obra bastante catártica, que infelizmente não foi lançada aí por motivos financeiros. Era um filme que ia ficar muito caro para ser lançado na época, tá? Ainda falando dessa produção cinematográfica, desse trabalho cinematográfico do Moebius, separei aqui alguns filmes que tiveram certa relevância na produção, mas fique claro que não foram esses os únicos que ele participou. Né? Aqui a gente tem o Tron, onde ele trabalhou também com o desenvolvimento da indumentária dos personagens. Né? O Tron é um filme que, apesar de ser pouco conhecido hoje, ele foi bastante interessante. Na época foi um dos primeiros filmes a lidar aí com computação gráfica, né? Coisas que podiam ser feitas no computador e a brincar com essa possibilidade, né? De, de desenvolver coisas no computador. Pensem que a gente está falando de um filme do início da década de 80, tá? Já há bastante tempo. Outro filme bastante relevante aí na carreira do Moebius foi O Segredo do Abismo, tá? Ele trabalhou lá com esqueci o nome do diretor do Segredo do Abismo, James Cameron, né? Tem essa pira com o fundo do mar. E ele trabalhou desenvolvendo os seres que ficam lá no fundo do mar, né? Que é bem legal a gente também pensar esse potencial criativo de um artista que trabalhou em várias áreas e consegue beber um pouco de todas elas, né? Então você tem esses personagens que parecem aliens, né? E são todos diferentões, assim, mas que tem uma pegada visual bastante parecida com o resto do trabalho do Moebius, né? Essas pequenas achuras que ele vai trabalhar para criar textura no personagem não são muito diferentes, por exemplo, das achuras que ele vai usar lá no... cadê? No Blueberry, né? Essas pequenas achuras também aqui, ó, para criar volume
e textura, né? Isso é bem interessante a gente observar. A gente vai falar um pouquinho mais da identidade visual até o final do vídeo aí. Espero que dê tempo, que eu não estoure aí o nosso tempo enorme de vídeo. Mentira, eu quero fazer um vídeo curtinho pra vocês. Quero fazer vários vídeos curtos. Seguindo, Segredo do Abismo. Foi em 89, se eu não me engano. 89, tô aqui com a minha cola. Sim, 1989. E esse filme maravilhoso, O Quinto Elemento, tá? O Quinto Elemento, ele não é um filme incrível de ficção científica, mas é provavelmente um dos filmes que trouxe melhor o potencial criativo e visual que o Moebius desenvolveu para um filme, tá? Porque todos esses outros que eu falei aqui tinham um pedaço do Moebius nele, né? No Quinto Elemento, não. O filme é quase todo trabalhado com a estética do Moebius. E esse filme é de 1997, então o Moebius já era um artista bastante relevante, tá? Já era bastante conhecido, né? Então esse filme foi trabalhado com o visual dele, né? Aqui tem uma comparaçãozinha de uma cena do filme com umas cenas criadas por uma história em quadrinho que o Moebius escreveu. Né? Então, essa ideia de profundidade, de quadro cheio, com muita coisa, muito detalhezinho, muita minúcia, que o Moebius trabalha nos quadrinhos, veio trabalhando nos quadrinhos, ele traz aí é trazido aí pro filme através do Luc Besson, que é o diretor do Quinto Elemento. Inclusive, essa especificidade visual assim gerou algumas tretas aí. Não vou ficar me aprofundando nisso, que não é o caso, mas gerou algumas tretas entre o Luc Besson e o Moebius, assim, tipo, no sentido de o Luc Besson ter bebido muito mais do que ele deveria ter bebido da fonte do Moebius sem ter acreditado. Tá? Mas é uma listazinha rápida aqui de outros filmes que o Moebius participou e alguns até bem engraçados. O Moebius participou da produção do Space Jam, aquele filme do Michael Jordan lá com os personagens da Warner, lá, os Looney Tunes. Ele trabalhou em animações como Little Nemo, tá? A adaptação da série de quadrinhos lá do Winsor McCay, ainda em 89 também. Ele trabalhou na produção do Mestres do Universo, adaptação cinematográfica, para quem não sabe, de 1987, estrelando o Dolph Lundgren como He-Man. Tá? Não é um grande filme, não vale tanto a gente ficar prestando atenção nisso. Tá? Em outras animações também, como Mestres do Tempo, de 1982. Tá? Essas dicas aí, essas indicações de filme e animação, eu deixo tudo em um arquivinho de PDF para vocês acessarem, quem sabe. Tá? Rola que a proximidade do Moebius com o cinema não afastou ele de forma alguma da produção em quadrinhos. Até porque não foram muitos filmes que ele fez, foram produções esparsas. Pensar que o último filme dessa lista que eu falei pra vocês aqui foi de 1997, tá? E o Moebius já vinha trabalhando com histórias em quadrinho desde a década de 50, então tipo, ele trabalhou com muito tempo. Ele começou a trabalhar com cinema em 1975. Então, entre 1975 e 1997 tem bastante tempo. Então, não significou de forma alguma que ele largou quadrinhos para trabalhar com cinema. Ele fez essas coisas em paralelo, tá? E, como eu disse, isso inclusive, como eu disse não, mas inclusive essa ideia de trabalhar com cinema e quadrinho ao mesmo tempo foi enriquecendo o potencial visual do Moebius, tá? E lembram que eu falei da proximidade que ele criou com alguns autores, com algumas pessoas interessantes lá no Duna? Então, uma dessas pessoas era o Dan O'Bannon, tá? Um cineasta bastante referente aí, principalmente no gênero de ficção científica, tá? Escritor prolífico também de roteiros de ficção científica. Trabalhava bastante com efeitos especiais, principalmente efeitos práticos, né? Isso é bem legal sobre ele, tá? Mas um desses contatos importantes que ele acaba firmando ali na produção do filme do Duna lá, que nunca existiu, foi o Dan O'Bannon, tá? Que colaborou com diversos roteiros e argumentos ilustrados pelo Moebius, sendo um bastante conhecido aí, o The Long Tomorrow, tá? O The Long Tomorrow é de 1976, então é logo depois da bancarrota do Duna lá, né? E aqui vale uma observação bastante legal, que essa coisa do Moebius trabalhar nesses dois mundos diferentes fez com que ele alimentasse o potencial dele brincando nesses dois lugares, assim, né? Então, muito do que ele pegava do cinema, ele aproveitava nos quadrinhos, muito do que ele fazia nos quadrinhos, ele aproveitava no cinema,
né? Inclusive, se vocês observarem na base dessa página, que é a página de abertura do The Long Tomorrow, os 3 quadros da base são os mesmos quadros que eu usei para falar ali do quinto elemento, né? Então ele vai brincando nesses 2 lugares diferentes, mas que tem uma proximidade muito grande. Então trabalhar com cinema enriquecia o trabalho de quadrinhos dele, e trabalhar com quadrinhos enriquecia o trabalho no cinema dele, tá? Outro roteirista bastante, esse bem relevante mesmo para a produção do Moebius, foi o próprio Jodorowsky, né, o diretor do Duna. O Jodorowsky ele dirigiu outros tantos filmes, todos um mais bizarro do que o outro, tá? Mas esse contato que o Moebius fez com o Jodorowsky, que considerava o Moebius um cara genial, também acabaram gerando muitas obras de bastante relevância aí pro mercado de quadrinhos e para a própria produção artística do Moebius, tá? Dentre eles, eu separei 2 aqui. A quantidade de coisa que esses 2 produziram é absurda, é gigantesca. Mas provavelmente mais relevante seja o Incal, tá? Esse que está do lado direito, essa capa amarelona, tá? Que, segundo o próprio Jodorowsky, é tudo que ele queria ter colocado para acontecer no Duna em quadrinhos. Tá? Muito do que o Jodorowsky desenvolveu pro Duna, ele aproveitou no roteiro do Incal. Tá? Isso sempre desenhado pelo Moebius. Tá? E o Incal ele é uma série de quadrinhos enorme. Tá? Do lado esquerdo aqui a gente tem Os Olhos do Gato, que é uma obra muito bonita. É um quadrinho feito todo em quadros únicos por página. Assim. Então cada página dos Olhos do Gato é um painelzão, tá? Com pouquíssimo texto, tá? Mas sempre bem preenchidos os quadros, é muito bonito, é muito interessante, é uma experiência visual bem legal, assim, eu indico vocês procurarem se vocês acharem. Do lado direito a gente tem uma página do Incal, né? E aqui é legal, a gente tem de novo essa referência importante do visual que o Moebius desenvolveu, né? Tudo sempre bem preenchido, coisas megalômanas de grande, assim, né? E sempre com formas bastante abertas, assim, né? Ele não usa muito degradê. O degradê vem por conta da cor, que raramente era o Moebius que colocava, normalmente ela era posta depois. O trabalho dele era quase sempre só com essas linhas claras, né? Claras no sentido de visíveis, não claras de clara, cor clara, né? É, Enfim, os olhos do gato, eu não vou ter aqui. Putz, eu podia ter feito isso antes. Perdão, gente, eu esqueci de pegar a referência de tempo dos olhos do gato, mas o Incal, primeiro, foi lançado em 1983, certo? O Moebius faleceu em 2012 por conta de uma série de complicações de saúde, já bem idoso, mas não tão idoso, 73 anos de idade mais ou menos, né? 73 anos. Então já uma idade avançadinha aí, né? E isso aí. Então qual que é a relevância do Moebius? Por que eu fiz todo esse preâmbulo pra, sei lá, criar um vídeo sobre um cara como o Moebius, né? Vocês podem estar se perguntando. Acho que quem conhece a obra dele talvez tenha uma compreensão um pouco maior da relevância do cara, que principalmente quem está envolvido com quadrinhos, mas para quem não tá, né? Qual que é a relevância dele? Por que trazer ele, criar um vídeo inteiro sobre ele, tá? Tem alguns motivos, alguns bem interessantes, assim, principalmente pelo fato de a gente conseguir separar a relevância dele entre os fatos ocorridos, né? Então, tudo que de fato aconteceu, que torna ele relevante, e um monte de coisa que podia ter acontecido, assim, né? Principalmente por conta daquela produção Duna lá que eu comentei agora há pouco. Tá, mas vamos focar nos fatos ocorridos. A gente está falando de um artista que viveu a revolução cultural da década de 60, né? É, ele voltou do serviço militar e logo depois, né, ao final da década, a gente tem lá a Revolução de 60, a Revolução Cultural em 68 na França, né? Então ele viu acontecer e nas palavras dele mesmo, ele tinha noção de que isso estava acontecendo, né? Isso é bem interessante. Você tem um artista que ele consegue ter uma visão forte do presente dele, né? Fazer essa leitura da realidade que ele está envolvido ali e tentar absorver algo disso, tá? Para além disso, ele é um
não é um dos poucos, mas ele é um dos artistas relevantes que, ainda na sua época, ele percebeu a relevância da história em quadrinho para além de ser um material para criança, tá? Aqui a gente consegue criar até um paralelo dele com o Stan Lee, cujo trabalho também já teve participação, tá? Para quem não sabe, o Moebius ele já ilustrou uma história do surfista prateado com o roteiro de Stan Lee, tá? Mas aqui eu queria focar mais no trabalho autoral dele, um pouco menos no trabalho comercial, apesar de ter falado do cinema, mas eu acho que é legal falar do cinema porque o cinema influenciou bastante o trabalho em quadrinhos dele, né? Mas isso, quem sabe, para um vídeo 2 do Moebius seja interessante. Não pensei em um vídeo 2 no roteiro, mas vai que, né? Então isso é legal, isso é bem legal, tipo, a gente pensar hoje, o quadrinho já tem uma relevância importante, tipo, tem muita gente de muitas idades, muitas realidades diferentes que lêem quadrinhos diferentes, realidades diferentes, né, mas nessa época não, né, então você vê um artista que ele bancou isso no sentido de produzir, ver o que rola e descobrir à medida que ia produzindo que as pessoas gostavam do que ele estava fazendo, isso é bem interessante, assim, isso demanda uma bala na agulha absurda, né, é... E daí, tá, beleza, isso tudo. Aí, junto com outros artistas, e aqui um parêntese extremamente importante, acho que isso é uma das coisas mais legais sobre o trabalho dele, que é esse coletivo. Quase sempre eu falei nesse vídeo aqui do Moebius com outra pessoa, com um roteirista, ou com um diretor, ou com um cineasta, o Moebius e mais alguém. Então essa ideia de coletividade na vida artística do Moebius ela é bastante legal, bastante importante. Isso escancara um fato bastante primordial para nós enquanto artistas, que é a gente tem que ter contato com as pessoas, né? Um artista ele não se desenvolve no vácuo. Então as experiências que a gente tem, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, isso tudo tem impacto em como a gente produz, né? Lembra que eu falei lá que ele é um cara que ele tinha uma leitura da realidade muito boa. Essa leitura ela não vem do céu e ilumina na cabeça dele, ele pronto, ele tem uma epifania e beleza, agora ele sabe o que está acontecendo. Não, isso vinha tipo do contato que ele tinha com outras pessoas, né, com outros artistas, com pessoas do cotidiano dele, com artistas de diferentes áreas também, que vez ou outra concordavam ou não com ele. Inclusive, ele deixou um tempo de publicar coisas na heavy metal por desentendimentos com o Philippe Drillet, que também não era um artista muito fácil, mas que se respeitava. Então, tipo, esses contatos são extremamente importantes pra gente enquanto artista, né? Então, desde o contato que a gente tem, às vezes, em sala de aula, ou por meio dos vídeos, por meio, às vezes, de um Instagram, uma rede social, né? Enfim, qual seja, isso é bastante legal. Assim. É assim que a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo a nossa produção, o nosso trabalho e a nossa visão sobre a arte, tá? A forma, a agilidade, como ele trabalhava também, pautaram dois gêneros diferentes de história em quadrinho, né? Um já muito relevante na época dele, na época que ele começou a produzir, que eram as histórias de faroeste, e um outro gênero que veio a se tornar muito relevante e grandioso, que é o de ficção científica, né? Então, você tem um artista que consegue ser relevante em dois gêneros tão diferentes um do outro, é bem legal, é bem importante, bem interessante. Isso torna o trabalho desse cara brabo demais, tá? Tem um documentáriozinho, se chama Moebius Redux, com X no final, Redux, onde a gente tem vários artistas falando de como o Moebius influenciou um pouco eles, né? Então a gente vai ter lá o Jim Lee, do Homem-Aranha, hoje editor da DC Comics, a gente vai ter o Michael Mignola, que é o autor do Hellboy, a gente vai ter artistas que trabalharam com ele, inclusive o Stan Lee, o Philippe Drillet, que eu já falei, né? Então, ele acabou sendo relevante para muita gente, né? Tanto pela maneira como ele fazia arte, e pela maneira como ele fazia a arte dele ser reconhecida, tá? Isso sem falar na pegada que ele deixou no cinema, né? Junto com outras pessoas, obviamente, mas ele também deixou uma pegada no cinema. Boa parte do que a gente consome de ficção científica, como eu falei, bebeu muito da fonte do filme Duna, que nunca saiu, mas também bebe muito dessa fonte de filmes que tem uma pegada visual muito específica, como os filmes que ele trabalhou, né? Então, cada um desses filmes que eu citei ali, ele é muito marcante pelo visual deles, alguns pelo roteiro também, mas o visual desses filmes é muito específico e quando você vê uma cena desse filme, você sabe que essa cena é desse filme, né? Isso em muito por conta de trabalho de artistas como o Ebbs ou como o Giger, no caso do Alien também, né?
A gente estuda Moebius, tá? É, qual que é a importância de estudar Moebius, né? Eu falei da relevância dele para a arte, mas qual que é o interesse em estudar Moebius? Para falar desse interesse, eu vou fazer um cortezinho rapidinho aqui no vídeo para eu trocar de tela e abrir o Photoshop para vocês. Estamos aqui, tá? Qual que é a importância do trabalho do Moebius no sentido primeiro teórico e depois técnico, né? No sentido teórico, a gente está falando a possibilidade de estudar ele é um exercício fácil. Tem muito material sobre o Moebius disponível para a gente ter contato, né? Então, desde documentários, uh, é, microbiografias, né, artigos biográficos sobre ele, as imagens, tem o site dele disponível na internet, então tem vídeo no YouTube, site na internet, livro que vai falar dele, quadrinho dele, é muito fácil achar os quadrinhos dele, tanto na internet quanto em lojas físicas, né? Então é muito fácil achar coisas sobre ele. Isso ajuda a gente a desenvolver o exercício de estudar sobre um artista, tá? É quase como a gente fazer um exercício no modo easy, no modo fácil, né? Para que a gente possa desenvolver essas ferramentas, ou seja, tipo, estudar um pouco da biografia dele, olhar para a obra, comparar como que a biografia desse artista ela existe na obra do artista. Eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouco, né? Isso tudo é um ferramental, ou seja, é uma ferramenta que a gente usa, que a gente tem que aprender a usar, né? Esse processo de, pô, estudar a biografia, fazer o que eu fiz aqui, entender de onde que esse artista veio, para onde é que ele foi, o que que ele fez, como que isso influenciou na obra dele e como que a gente vê a obra dele, se a gente consegue comparar isso com a vida do cara ou não, né? Isso é uma ferramenta. E no caso de fazer isso usando um artista referencial como o Moebius, é muito fácil. Tá? Tem muito material sobre ele, tá? E eu abri o Photoshop aqui para falar um pouquinho sobre alguns aspectos técnicos nas ilustrações dele, né? Posto que a nossa apresentação aqui, se vocês observaram, tem muito pouco desenho dele, tá? Então agora eu vou soterrar vocês com alguns desenhos, algumas ilustrações do Moebius e falar um pouco do que é interessante na obra dele, elementos que se repetem. Isso é uma outra ferramenta importante de análise de obra, né? O que se repete na obra de um artista, o que vai tornando essa obra característica dele, né? E tem alguns pontos na obra do Moebius que são sim bastante frequentes e são bastante relevantes. O primeiro deles é a presença da linha, tá? A maioria das obras aqui elas são coloridas, né? Mas como eu disse agora há pouco, elas têm intervenções posteriores, né? O Moebius ele vai quase sempre estar trabalhando com essas linhas claras que a gente chama, né? O que são essas linhas claras? São linhas que a gente vê. Em nenhum momento o Moebius se preocupa em esconder a linha com um degradê ou com alguma coisa assim, não, não. Ele está falando de linha, ele vai desenhar com linhas quase que o tempo inteiro, né? Para não dizer o tempo inteiro. Seja para criar forma, né? Aqui o caso desse objeto voador que parece um zeppelin, as nuvens de fumaça, as nuvens do céu e a fumaça do casco do cavalo, até a criação de volumes e texturas, né? Se vocês observarem, todos os volumes que ele vai criar nas ilustrações dele são feitos com achuras, que são esses padrõezinhos de linhas ali que vão preenchendo o espaço. Quanto mais escuro ele precisa que o espaço que ele está desenhando fique, mais ele vai sobrepor essas achuras lá. É muito raro a gente ver em uma ilustração do Moebius isso aqui, ó, preenchido, tá? Isso aqui raramente a gente vê. A gente acaba vendo muito disso aqui, né? Então esse trabalho constante com as linhas aí é um negócio muito, muito frequente no trabalho desse cara, tá? Visualmente falando. Outro aspecto visual muito, muito importante do trabalho dele é como ele trabalha com o espaço mesmo, a criação de espaço, certo? O que eu quero dizer por espaço? Como que ele preenche a ilustração, tá? Ele trabalha sempre em duas pontas. Ou ele preenche com nada, opa, ou ele preenche com nada, né? É bem comum a gente ver esses grandes espaços vazios dentro das ilustrações dele, né? Algumas ilustrações têm mais espaço vazio do que espaço preenchido, né? Essas grandes áreas de respiro aqui que a gente chama, né? Então, quando tem muito mais espaço da ilustração
vazio do que preenchido. É como se ele preenchesse com nada, tá? É engraçado, é um conceito bem louco que de repente a gente pode falar também num vídeo futuro, tá? Ou ele vai trabalhar na outra ponta, que é preencher tudo, né? E como é que esse preenchimento é feito, né? Como que ele trabalha esse preenchimento? Ele sempre vai ter um elemento grande e chamativo, tá? Ou seja, vamos pegar essa imagem aqui desse casal aqui nessa janelinha estranha, arredondada, sei lá. Né? Então ele vai ter um elemento em detalhe, né? Essa primeira parte aqui. E depois ele vai repetindo, não o mesmo elemento, mas elementos que fazem referência a esse. Então aqui, ó, a gente vai ter esse elemento em detalhe e depois formas semelhantes a ele, ó, ao fundo. E ele vai repetindo, ele vai criando o que a gente chama de referência visual dessa imagem primeira ali. Então reparem aqui, ó, como sempre, quase sempre vai ter essas linhas curvas com a barriguinha ali, ó. Sempre vai ter a barriguinha, termo técnico, né? Não. Mas essa ideia de você ir criando referências ao objeto que está mais à frente, né? E ele vai reduzindo o nível de detalhes para dar essa sensação de profundidade. Então, para além da perspectiva ali, a gente vai ter essa profundidade indo diminuindo aí a quantidade de detalhes da ilustração, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui para deixar mais claro essa ideia do trabalho no espaço dele, né? Aqui a gente tem um pouco mais difícil de falar, mas que também é possível. Então aqui a gente tem essa primeira árvore que está bem no centro da imagem, né? Chamando atenção para a tela, para a imagem nesse sentido, né? Para a ilustração. E ao fundo a gente vai ter referências a árvores. E à medida que ele vai querendo que essas árvores fiquem mais longe, mais distantes, ele vai diminuindo o nível de detalhes. Aqui ele não está usando achuras, né? Aqui ele está trabalhando só e com linhas, né? Isso ele faz para objetos relevantes da cena, mas ele vai fazer para pequenos detalhes também, né? Então esses pequenos banquinhos de grama aqui, que vão diminuindo em tamanho, até virarem uns pequenos pontos lá no fundo. É óbvio que esses pontos lá no fundo não são os mesmos tipo de desenho que ele faz, mas ele revela pra gente, nesse caso, que a gente não tem que ficar fritando em pegar uma micro canetinha e fazer a mesma forma lá no fundo, só que pequena, igual a que está na frente. Não. Ele vai. O que ele faz? Ele cria uma cadência, ele vai diminuindo a forma até que o que fique lá no fundo vire só uma sugestão dela, né? Esse ponto aqui é completamente diferente dessa curva que eu fiz aqui na frente, mas a gente tem a impressão de que as coisas são as mesmas pela repetição, pela cadência, tá? Repetição de forma é um conceito extremamente importante da comunicação visual, tá? Vou fazer um vídeo só sobre esses elementos, certo? Mas já fiquem bem atentos a isso nas ilustrações de vocês, tá? Nessa ideia de poder repetir formas criando referências a ela. Aqui a gente tem dois elementos juntos, que é a repetição da forma, pelo menos do conceito da forma, mas a gente também tem a graduação de tamanho, a cadência, né? Então, na real, eu não estou repetindo uma forma, porque a forma que está lá no fundo não é a mesma que está aqui na frente. Mas o que faz elas parecerem iguais ou idênticas uma à outra é essa ideia de redução, de diminuindo o espaço delas, que elas ocupam pelo menos, né? Indo pro final aqui, mais um elemento muito relevante no trabalho do nosso senhorzinho Moebius é essa linha do horizonte. Quase sempre a gente vai ver ela. Principalmente quando a gente está falando desses espaços vazios, preenchidos com muito nada, tá? Ela é bem comum no trabalho do Moebius, tá? Essa ideia de você ter um horizonte, ou uma referência de um horizonte, né? Aqui, por exemplo, o personagem está sendo visto de baixo, então o horizonte está lá fora da ilustração, né? Aqui também, né, o horizonte lá, o fundão, né? Então a gente sempre vai ter esses grandes espaços e deixar a linha do horizonte bem visível dá uma sensação de distância muito grande, né? Sensação essa de distância que se explica também pela relação de escala e detalhe entre os objetos, pegando um pouco, misturando um pouco esses dois elementos que eu comentei para vocês. Deixa eu só achar a mata aqui. Qui
Aqui essa é uma ilustração de um personagem chamado Arzak dele, né? Então é bem comum a gente ver, e a gente pode fazer isso nas ilustrações também, é separar um blocão bem específico para o que a gente quer que chame a atenção na nossa ilustração, detalhar bem ele, certo? E afastar ele do fundo pela essa diferença de detalhes. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses dois planos bastante definidos, né? Então a gente tem o Arzak aqui na frente e essas melecas, esses personagens aqui nesse segundo plano. E lá no fundo a gente não vai ter quase nada de detalhe. É óbvio aqui, gente, que eu acabei resumindo muito esse caráter visual da obra do Moebius, tá? Mas a minha intenção aqui era falar um pouco mais dele como artista e como isso pode influenciar no nosso trabalho, tá? E agora o último ponto da apresentação aqui dessa nossa aula é a gente estuda artistas porque isso pode, não obrigatoriamente vai, mas pode espelhar um pouco sobre como nós atuamos como artistas, né? A gente não precisa copiar nenhum artista, mas conhecer vários artistas e ao mesmo tempo conhecer a arte com A maiúsculo, né? Então, quando a gente tem interesse em algo, é interessante a gente aprofundar esse interesse, absorvendo conteúdo sobre isso, né? Seja por outro, não só praticando. Estou dizendo que prática não é necessária, ela é extremamente necessária, então você tem que desenhar pra caramba, mas separem sempre um espacinho de tempo para ler um pouco sobre arte. Sejam artigos e notícias que saem atualmente, sejam livros de história da arte, biografias de artistas, ou pareceres sobre as obras de alguns artistas, tá? Então é importante estudar arte se vocês querem fazer arte. É importante conhecer artistas se vocês querem fazer arte. Sejam artistas que já têm uma pegada, uma relevância, sejam artistas novos, né? Lembrem que eu falei aqui, o Moebius, ele não é que ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha muitos contatos, mas parte do que ele conseguiu fazer só se fez porque ele conhecia outras pessoas, ele se abriu ao contato com outras pessoas, tá? Eu sei que isso é mais difícil, né? A gente tem uma tendência a ser mais recluso. Eu, particularmente, me considero uma pessoa mega reclusa, mas isso não pode impedir a gente de tentar entrar em contato com outros artistas, tá? Vocês não precisam ser nenhum bom vivan, mas conhecer o trabalho de outras pessoas é bastante relevante, é bastante importante, certo? Eu vou fazer um novo cortezinho aqui só pra gente encerrar. Coisa rápida. E por esse vídeo, gente, eu acho que a gente pode encerrar, certo? Relembrando, eu vou deixar junto com o vídeo um arquivozinho de texto com as referências das obras que eu trouxe que eu separei para poder desenvolver esse vídeo, certo? Eu vou tentar fazer esse padrão em todos. A gente vai fazendo aí uma média, eu vou tentar fazer uma média e ver o que fica melhor, se eu lanço isso dentro do próprio vídeo ou se eu lanço num texto separado. Acho que dentro do próprio vídeo pode ficar meio maçante, mas se eu ver que talvez seja melhor, eu jogo tudo dentro do vídeo, certo? O meu contato, vou cortar de novo, que eu esqueci de colocar o contato. Eu vou colocar agora. Eu uso bastante o menino Instagram, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem procurar Elsenor Bulldog no Instagram, que é sucesso, tá? Peço só que vocês mandem essas mensagens, se vocês forem mandar mensagens, não esperem que eu vá responder elas no meio da madrugada, tá? Não sou o típico artista que trabalha de madrugada, eu durmo normalmente de madrugada ou eu tenho crise de insônia. Isso não é legal, não é legal, não vamos romantizar isso não, desculpem. Então eu durmo, tá? Então se vocês mandarem alguma coisa fora desses horários mais comerciais assim, provavelmente só vai responder dentro de algum deles, né? Então, tipo, durante o dia, tá? Na medida do possível eu vou tentar responder, certo? E não esqueçam aí de anotar o contatinho, certo? E eu creio, gente, que a gente pode encerrar agora. Desde já eu agradeço a visualização de vocês aí, toda e qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato, certo? E seguimos, vão praticar, vão desenhar e vão estudar, beleza? Então, chega por hoje, tchau!